Vamos dizer que a gente tem assim, um dicionário, vou chamar de valores. Valores, aí a gente tem um dicionário. Eu falei, olha, dicionário ele tá são um conjunto de elementos separados por vírgula, que estão entre chaves, que ele tem uma chave e um valor. Assim, vamos dizer que a chave é um nome, é uma string, certo? Ana. E vamos dizer que o valor é uma altura em centímetros, 160, e o Paulo tem uma altura de 80. Então, assim, é um exemplo clássico aqui de um dicionário. E no dicionário, a gente não indexa por posição, é por valor. Se o cara der assim, ó, valores de 1, vai dar erro, porque isso não funciona. Ele não vai pegar o primeiro, o segundo, né? Desculpa, valor de 0 é o primeiro, valor de 1 é o segundo. Ele não vai pegar o segundo elemento desse dicionário para mostrar isso. Dá um erro, porque ele vai pensar que a gente está passando uma chave, tá? A chave é a key em inglês, né? Key, né? Key significa chave, key error. Isso significa que ele está achando que o 1 é uma chave para indexar o dicionário, porque em dicionário a gente passa a chave, né? Se a gente quiser pegar especificamente o valor associado ao Paulo, a gente passa assim, né? Então, foi mais ou menos isso que eu expliquei para vocês, mas eu não tenho um exemplo. E eu queria explorar com vocês um exemplo aqui, que vamos copiar e colar ali para a gente explorar, porque eu vou evoluir nesse exemplo aqui do uso do dicionário. Então, olha, vou apagar aqui a minha média, não quero mais esse programa, e copiei e colei agora o dicionário. Então, vamos olhar aqui, olha, recebe uma frase, foi o comentário que eu coloquei aqui para a rotina, tá? Recomendação para vocês, sempre quando tiver uma rotina, coloque um comentário dizendo que a rotina faz, se ela retorna um valor, o que ela retorna, o que ela recebe como parâmetro. Olha só, o que ela recebe como parâmetro, o que ela faz e o que ela retorna. Isso aí é mais ou menos uma prática que todo mundo deveria fazer, tá? Então, essa rotina que eu chamei de contagem, ela vai receber um dicionário como parâmetro. Desculpa, não vai receber um dicionário como parâmetro. Ela vai receber uma string, né? Então, recebe uma string. Aí vou botar entre parênteses frase. Agora ficou melhor meu comentário. Com várias letras e retorna um dicionário com a contagem de cada letra. Eu declarei dentro de contagem um dicionário chamado contador, que é um dicionário vazio. Aí eu botei um comentário que cria um dicionário de contagem de letras vazio. O dicionário está vazio, tá? Abre e fecha. Vocês lembram uma outra forma da gente fazer isso? Eu não costumo usar, mas tem gente que faz assim, chama dict. O dict, ele chama a classe dicionário e retorna um dicionário vazio. É uma outra forma de fazer. Eu acho mais complicado, eu prefiro fazer assim, ó, dicionário vazio. Aí aqui eu botei um comentário, olha, percorre a frase, né? A frase que ele recebeu como parâmetro, né? Percorre a string, né? Se quiserem, string frase. Então, percorre a string frase. Então, olha assim, for letra em frase, estou usando aquela sintaxe que ele vai percorrer. Então, letra vai receber o primeiro caractere da string, depois, quando ele iterar de novo, vai ser o segundo, o terceiro, certo? Aí eu pergunto, olha só, se letra está dentro do dicionário. Vocês lembram dessa sintaxe do operador in? In é um operador, olha só, valores, né? Olha só, se eu botar assim, olha, será que José está dentro desse dicionário? Ele vai dizer falso, né? Não está, né? Mas será que Ana está dentro desse dicionário? Agora volta true, né? Então, lembra, isso é um operador que retorna true ou false. A gente tem até um termo para isso, que a gente diz que ele é booleano, tá? Em inglês é boolean, é booleano. Quando a gente tem um operador que retorna true ou false, existe esse termo, é um termo que o pessoal já usa historicamente, diz uma variável é booleana quando ela é true ou false, né? Então, esse cara aqui, ele vai perguntar assim, letra já está dentro desse dicionário? Isso vai retornar true ou false. Então, se ele retornar true, o if vai executar aqui, ó. Se ele retornar false, ele vai executar a cláusula else desse if. Ele vai executar isso aqui. Tá legal? Então, olha só. Como o dicionário começa vazio, né? Esse contador está vazio. Obviamente, quando ele perguntar aqui a primeira vez, ele vai perguntar, tá dentro disso aqui? É falso, porque está vazio, né? Aí, olha o que ele faz. Ele faz assim, contador de letra recebe 1. Então, eu botei aqui não, né? Não está dentro. Porque a pergunta é assim, letra já existe em contador? Não. Então, eu inicio ela com 1. Então, por exemplo, se a minha frase... Vamos pegar esse exemplo aqui. A minha frase é essa aqui. Ele vai perguntar se a letra E, maiúscula, está dentro. Aí ele vai dizer não. Aí ele, dentro do dicionário, ele vai incluir a letra E com o contador 1. É como, tá, pessoal? É como ele fizesse assim, ó. A letra E... Vou botar 1. A letra E com 1. O dicionário passa a ser isso.
Se ele passar de novo aqui, vai pegar a letra S, vai perguntar, o S está dentro? Aí ele vai dizer não. Aí ele vai botar dentro do dicionário, vai incluir, vai botar assim, olha, o S também, 1. Agora vamos dizer que ao passar, e tem a outra letra S, tá? Não é o caso aqui, tá? Mas mais adiante ele vai passar aqui, vai pegar outra letra S, aí ele vai perguntar, tá aqui? Tá, né? Já, desculpa, tá no dicionário? Tá, né? Já tá aqui, né? Quando ele desce letra em contador, aí ele vai fazer esse cara aqui, que ele vai incrementar, olha só, contador letra mais igual a 1. Então ele vai somar 1. Então é como se virasse 2. Dá para entender quando ele acabar esse fora aqui, ele contou todas as letras da frase que foi passado como parâmetro e fez um dicionário. Aí eu fiz esse cara retornar esse cara aqui. Então, olha o que acontece quando a gente dá print, contagem desse cara aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar esse segundo aqui e fazer só. Este texto possui muitas letras e palavras, só para vocês olharem o que ele vai contar aqui. Olha lá. A letra E maiúscula só apareceu uma vez. O S apareceu 6 vezes. Pessoal, eu tenho um outro exemplo que eu fiz o seguinte. Imaginem, aí eu quero falar uma outra coisa para vocês. Leitura de arquivo e tratamento de erro. Vocês veem que hoje a aula tem assunto pra caramba, né? Muito assunto, mas coisas que acho que é importante, porque quem for aprender C++, C++, né, ou Java, tem isso aqui, tá? Isso aqui tem a sintaxe muda, né? Python tem uma sintaxe, C++ tem outra, Java tem outra, mas tem a ideia de tratamento de exceção. Olha só, pessoal, deixa eu primeiro, então, fazer sem isso aqui, para explicar para vocês. Em Python, o professor Fábio, inclusive, ele tem uma aula que ele faz algo parecido. Tá? A gente abre um arquivo e lê as linhas do arquivo e imprime. Vamos rodar esse programa aqui? Vamos dizer que na minha pasta, pessoal, aqui no meu computador, eu tenho um arquivo chamado bebadas.py, e eu tenho, de fato, tá? Depois eu posso usar aqui, ó. Ou então eu tenho aqui médias, tá aqui, media.py. Vocês estão vendo que eu tenho um programa chamado media.py? É um arquivo de texto, tá? E olha só o que a gente vai fazer. Tecnicamente, a gente vai dar o que a gente chama abrir um arquivo, tá? Open. Então, a gente abre um arquivo para leitura. Esse R aqui é para leitura. E, ao abrir o arquivo, essa rotina é uma rotina que tem em Python, que ela retorna um descritor. Olha, pessoal, aquela dica que eu já passei para vocês, ela vale aqui, ó. Vocês querem saber, olha, como é que funciona a rotina open? Help open, tá? Aí ele diz, ó, tem 122 linhas, então ele, às vezes, ele não abre quando tem muitas linhas, ele diz assim, clica 2 vezes para expandir, porque é muita coisa, mas eu quero olhar, tá? Então, cliquei 2 vezes. Então, tem aqui o open, tem o nome do arquivo, o modo de operação, tá? Então, é bem extenso aqui, ó. A gente pode abrir um arquivo só para leitura, abrir um arquivo para escrita. Então, tem muitas formas de abrir um arquivo. Não é brincadeira, tá? A gente poderia ficar muitas aulas tratando de arquivo. Então, aqui eu só dei uma receita de bolo para vocês, que quando a gente quer lidar com arquivo, isso vale para C, para Python, para Java, a gente primeiro tem que abrir um arquivo. Aí muda um pouquinho a sintaxe. Por exemplo, em C, existe um cara chamado fopen, tá? Mas como a gente está em Python, vamos lá, open. Aí a gente passa o nome do arquivo e o modo, e a gente aqui está abrindo para leitura, então o modo R. E ele retorna o que a gente chama de um descritor, que é esse cara que a gente vai usar de novo, tá? Eu chamei de arquivo, mas é aquela história que eu já falei várias vezes para vocês, né? Podia chamar aqui de Havaí, né? E botar assim, Havaí.readline, né? Mas não é legal ser arquivo? Arquivo não é um nome melhor? Ou algumas pessoas podem chamar de arquivo, tá? Arc.readline, tá? Então, aqui é o descritor do arquivo. Isso aqui, a gente lê assim, enquanto linha não for igual a uma linha vazia, ele vai fazer isso aqui. Enquanto a linha não for vazia, ele vai ler. Então, olha só, arc.readline. Readline é um método dentro da classe de arquivos que a gente tem em Python, que ela lê linha a linha do arquivo. Dá para entender que eu tenho um arquivo chamado media.py, e quando eu chamar readline, a primeira vez ele vai ler a primeira linha, quando eu chamar de novo, ele vai ler a segunda, quando eu chamar de novo, ele vai ler a terceira, quando eu chamar de novo, ele faz isso até terminar o arquivo, e quando terminar o arquivo, quando ele lê, ele vai retornar uma linha vazia. Então, eu quero ficar nesse loop aqui enquanto eu conseguir ler.
Enquanto eu conseguir ler, eu leio e imprimo. Essa sintaxe aqui é só para ele não pular linha, tá? Eu boto assim, end igual a aspas, aspas, aqui é a sintaxe do print para não pular linha. Então, esse loop aqui é para ele ler todas as linhas do arquivo e imprimir. Só que da primeira vez para ele entrar nesse while, eu tenho que ter essa variável linha com qualquer coisa aqui, tá? Dá para entender que eu tenho que botar qualquer coisa aqui, desde que não seja uma linha vazia, porque se ela estiver vazia, eu já entro no while e eu termino. Dá para entender? Foi a forma que eu encontrei para fazer esse programa, tá? Então, linha é igual a uma coisa aqui qualquer, aí ele entra aqui, linha é vazia? É linha diferente vazia? É, né? Tem teste aqui, então ele lê a linha do arquivo e imprime. Aí ele é vazia? Não, né? Ele leu, né? E lê e imprime. Até a hora que ele lê aqui e ela for vazia. Tá? Então, pessoal, alguém poderia programar de forma diferente, mas eu só quero mostrar isso aqui para vocês, que é um programinha muito simples, que ele lê o meu arquivo, tá? Porque eu tinha aquele programa aqui chamado... É um texto, né? É um texto. Eu tenho esse media.py. Eu poderia pegar outra coisa. O que eu tenho aqui? Eu tenho um cara chamado teste.txt, tá aqui. Eu acho que eu tinha criado ontem à noite. Olha aqui, eu vou ler o que tem nele. Teste.txt. Linha, imprimir. Ele só tem 2 linhas, né? Alô, fim, beleza? Tá? Agora, se a gente botar a gente tentar abrir um arquivo que não existe, ó, ele vai dar um erro cabeludo, pessoal. Porque, olha aqui, ó, file not found. Eu tentei abrir um arquivo e ele não existe. Então, às vezes, a gente não quer essa mensagem de erro. Ela é muito feia, né? Às vezes, a gente quer ter o controle no programa da gente do tratamento de erro. Então, existe uma sintaxe em Python que ela é muito parecida que tem em outra linguagem, que a gente diz assim, ó, try é de tentar. Tenta fazer isso. E a gente bota lá embaixo um except, que diz, olha, exceção, se der erro, tenta abrir esse arquivo. Vou até botar aqui uma coisa que não existe aqui, tá? Se der erro de I.O., imprime essa mensagem aqui. É a mensagem que eu botei, é a mensagem que eu quero que dê, tá? Então, vamos rodar aqui o programa. Deu erro, tá? Pessoal, vocês forem lá no Python Tutorial, aí vocês vão ver que tem um capítulo só sobre erros e exceções, tá? Porque é bem complexo isso aqui, tá? Então, no dia que vocês precisarem, deem uma consultada, porque aí vocês vão perguntar assim, Montejo, por que você botou I.O. erro? Da onde você obteve isso aí? É que eu fui lá na documentação e vi, olha, quando dá um erro de arquivo, de entrada e saída, I.O. é entrada e saída, né? Aí, esse aqui é a exceção que ele dá, é o tratamento de exceção. Beleza? Então, é óbvio que se o cara botar um nome aqui que não dá erro, ele vai funcionar. Então, deixa eu botar aqui teste.txt. O programa não vai dar exceção, ele vai funcionar, né? Então, só queria mostrar para vocês. Agora funcionou, né? Porque depois eu fiz um programa, eu reescrevi o programa da seguinte forma. Lembra que eu fiz a contagem? Se a gente quisesse juntar os dois agora. Eu não tinha usado o dicionário antes para contar. Olha só, juntei os dois agora. Olha, eu tenho aqui aquela rotina que conta as letras, só que agora eu fiz um pouquinho diferente, tá? Eu fiz essa rotina, eu reescrevi ela para ela receber uma frase e receber o dicionário como parâmetro, tá? E ela retorna o próprio dicionário. E fica como dever de casa para vocês olharem em casa para tentar entender o que eu estou fazendo. Olha só, eu abro um arquivo, começo com um dicionário vazio, e eu tenho aquela linha igual a qualquer coisa que eu vou percorrendo o meu arquivo, e aí eu leio a primeira linha do arquivo e eu faço uma contagem. E eu tenho esse meu dicionário aqui, eu vou passando ele. Cada vez que eu chamo, eu vou acumulando, tá? Ele está aqui fora, ele começa vazio. A primeira vez que eu chamo, ele acrescenta. Tem que lembrar que, pessoal, o dicionário é uma variável que ela é mutável. Então, a primeira vez ele conta ali. Pá. Quando eu chamar a segunda linha, ele acrescenta. Quando eu chamar a terceira... Então, vamos rodar o programa aqui só para mostrar para vocês. Eu percorri meu programa inteiro e fiz a contagem de cada caractere que tem no meu programa. Legal isso, né? Inclusive, olha, espaço em branco, tem 148 espaço em branco. Pular linha, barra N é pular linha, tá? Tem 26 pular linha. E fica como exercício para vocês olharem. O próximo que eu fiz, ainda melhorei. Eu fiz assim, ó, eu passo a ler. Vou copiar e colar só para vocês olharem. Eu faço agora que o cara, ele lê o nome do arquivo. Ó, aqui tem input, digite o nome do arquivo. Fim para terminar. Se o cara digitar fim,
eu termino o programa, eu dou um exit. Esse exit aqui é uma rotina que ele vai perguntar assim, olha, o programa está executando, tu quer terminar mesmo? Aí, sim. Agora, se o cara não digitar fim, eu abro o arquivo. Se der erro, eu venho aqui para a exceção, eu digo arquivo inexistente. Se não der, eu faço a contagem e imprimo. Então, vamos ver aqui rapidinho. Digite o nome do arquivo. Pessoal, se o cara digitar fim, ele diz, seu programa ainda está rodando. Quer realmente matar ele? Eu vou dizer sim. Então, terminei o programa. Agora, se não, digite o nome do arquivo. Aí eu vou escrever um lixo qualquer. Blá, blá. Aí ele vai dar arquivo inexistente. Tá? Deu aqui, ele foi lá para a exceção. Tá? Agora, deixa eu escrever um que existe. Teste.txt. Ou então, pessoal, o próprio lixo.py não é um arquivo de texto? Vamos olhar ele, lixo.py. Vamos contar. Olha, tinha 9 caracteres desse jogo da velha, né, o hash, 180 espaço em branco, então eu contei, né? Fiz a contagem, dei uma olhada em casa, eu passei para vocês via Moodle esse programa para vocês darem uma olhada, tá?